Filipenses capítulo número 2, verso de número 13. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Usei esse versículo aqui para falar da santificação. O que é santificação? Santificação é um processo progressivo e contínuo operado por Deus na vida daqueles que foi regenerado e convencido, justificado no processo da santificação. O cristão é ensinado e moldado a viver cada vez mais para Cristo, numa vida de retidão conforme a vontade do Senhor. Assim também a santificação o leva a morrer dia após dia para o pecado. Então isso aí, vivendo em santidade, o cristão vence as tentações, as consciências de sua velha natureza. Através da santificação, nosso ser é mudado gradualmente. Desse modo, somos habilitados a resistir os hábitos e práticas pecaminosas de nossa carne e buscar diligentemente um modo de vida semelhante a Cristo. Existe na santificação, o que é santificação? É uma vida separada, é separação. Santificação é ter uma separação para Deus. Existem alguns conceitos da Bíblia, ou sobre santificação, que ao longo da história da igreja, muitos já foi discutido sobre o conceito de justificação segundo a Bíblia, especialmente após a Reforma Protestante. Algumas linhas teológicas afirmam que a santificação ocorre uma vez, especialmente por meio do sacramento do batismo. Outras insistem em confundir a santificação com a regeneração e a própria justificação. Há também aqueles que defendem o perfeccionismo na santificação. Essas pessoas entendem que o cristão pode chegar ainda nessa vida terrena a um estado de plena santificação que se traduz a um tipo de perfeição onde ele não pecará mais. Preste atenção. Contudo, o ensino que mais se mostra fiel às Escrituras é aquele adotado pelos reformadores. Nele, a santificação é vista como um processo progressivo, inacabado, nesta vida terrena, melhor dizendo. Dentro desse conceito, a santificação, então, ela pode ser entendida por pelo menos alguns aspectos. Vamos colocar pelo menos 3 aqui. Primeiro, o aspecto posicional, né? O que é o aspecto posicional? Onde aquele que foi regenerado e justificado, visto por Deus, como totalmente santificado em Cristo. Isso significa que ocorre uma separação instantânea e definitiva. Nesse sentido, os cristãos são descritos na Bíblia como santos e perfeitos. Mas isto não significa que eles estejam imunes ao pecado. Então, essa verdade revela a santificação como um processo longo e inacabado durante essa vida. Também existe o conceito experimental, né? O conceito experimental, a santificação, que tem o seu início como regeneração, encontra sua base judicial, se eu posso dizer assim, na justificação, desenvolvendo-se como um processo gradual durante toda a vida do cristão. Tem também o conceito final, que o conceito final é a santificação só alcançará seu estado pleno e perfeito quando a velha natureza for finalmente removida dos remidos. Perceba? Isto acontecerá na glorificação,
quando os salvos receberão seus corpos glorificados, semelhante ao de Cristo, né? Quem é que opera a santificação? Deus ou o homem? A santificação é uma obra do Deus Trino, né? É uma obra do Deus Trino, mas geralmente atribuída nas Escrituras, especialmente à pessoa do Espírito Santo, né? Aqui em Romanos, no capítulo 8, verso 11, no capítulo 15, verso 16, 1 Pedro também 1, 2, no entanto, o homem que foi regenerado também participa desse processo, mas isso não ocorre de forma independente. Na verdade, o homem serve como um instrumento pela qual, em parte, o Espírito de Deus efetua esta obra, ou essa obra. Ao mesmo tempo, em que a Bíblia afirma que a santificação é uma obra sobrenatural de Deus, conforme Efésios capítulo 3, verso 16, e Colossenses capítulo 1, verso 11, e também 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, verso 23, Hebreus capítulo 13, verso 20 e verso 21, ela também aponta em várias exortações para a cooperação do homem nesse processo, conforme Romanos 12, 9 e também verso 16 e o verso 17. 1 Coríntios também, capítulo 6, verso 9 e verso 10, e Gálatas, capítulo de número 5, verso 16 ao verso de número 23. Essas duas verdades, elas não se anulam e nem se contradizem. Entenda bem, elas não se anulam e nem se contradizem. Ao contrário disso, elas se completam, né, em perfeita harmonia. Ainda que não possamos compreender completamente, essa mesma questão acontece em outras doutrinas bíblicas, como a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então, com isso, a santificação ela traz alguns equilíbrios, né? Alguns equilíbrios. A verdade bíblica de que Deus é quem opera a santificação, por isso que eu li aquele versículo, ele opera a santificação, que o redimido também participa desse processo. Exige que entendamos que deve haver um equilíbrio nessa relação. Infelizmente, algumas pessoas priorizam ou supervalorizam. Olha só, umas priorizam ou supervalorizam um lado e ignoram o outro, nesse processo da santificação. Por exemplo, há quem pense que, como a santificação é uma obra operada por Deus, nós não precisamos fazer absolutamente nada com relação ao desenvolvimento espiritual. Outros, por sua vez, enfatizam tanto a participação do próprio homem em seu crescimento espiritual, que acabam fazendo da santificação uma tentativa de justiça própria. Perceba os erros. O primeiro grupo, sem dúvida, ele induz irresponsabilidade e falta de diligência na conduta cristã. O segundo grupo, inevitavelmente, conduz o cristão a um legalismo que distorce as doutrinas da graça. Preste muita atenção. Paulo, o apóstolo, ele escreve na carta de Filipenses, onde a gente leu aqui, que foi o nosso texto áureo, exatamente sobre o equilíbrio que se deve existir nesse processo. Por isso que ele diz aqui em Filipenses capítulo número 2, ele fala exatamente assim também: operai vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar segundo a sua vontade. Perceba que o apóstolo Paulo aconselha acerca da necessidade do compromisso e esforço do cristão em ter uma vida santa. Quando ele fala operai a vossa salvação com temor e tremor. Mas ao mesmo tempo, imediatamente, ele também aponta para a verdade que é Deus quem opera a obra. Por mais que o homem esteja agindo por isto, ele diz:
por mais como esteja agindo, ele diz, porque Deus é que opera em vós tanto o querer como o efetuar. Para finalizar, aqui, basicamente, o apóstolo está ensinando que a santificação exige esforço por parte do cristão em ser santo. Porém, até mesmo esse esforço, na verdade, está diretamente ligado ao soberano controle de Deus. O cristão trabalha, mas é Deus quem opera nele, de modo que o poder de Deus se manifesta inclusive no seu esforço. O exemplo prático dessa relação ocorre quando oramos a Deus ou meditamos em sua palavra, e somos nós quem estamos orando, nós é que estamos orando, assim como também somos nós que estudamos as Escrituras Sagradas. No entanto, foi o Espírito de Deus quem nos levou a amar as Escrituras Sagradas e se derramar em sua presença em oração. Dessa forma, quando demonstramos em nossas vidas as virtudes que nos assemelham ao caráter de Cristo, como fidelidade, longanimidade, mansidão, temperança e outras, ao mesmo tempo percebemos que tais atitudes não têm origem em nós mesmos, mas provém do fruto do Espírito Santo gerado em nós, conforme Gálatas capítulo 5. Então, vamos, santifique-se na sua vida, tenha uma vida separada, tenha uma vida de retidão na presença de Deus, tire um tempo na presença dele, tá bom? Tire um tempo, não esqueça, porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Uma semana de bênção, uma semana de paz e de prosperidade sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Amém?